Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 17 de julho, NT Sul no ar com as principais notícias do que está acontecendo para você de casa ficar muito bem informado. Vamos então diretamente conferir os destaques desta edição. Brasil melhora os índices e deixa a lista negativa das 20 nações com mais crianças não vacinadas. Em 2021, o país ocupava a 7ª posição no ranking mundial. Mudança na distribuição da centelha farroupilha divide opiniões entre os participantes do movimento tradicionalista gaúcho. As cavalgadas independentes não poderão buscar a chama em Alegrete. Somente a 5ª região tradicionalista que não trabalhava no sistema de regionalização da chama. Todas as outras regiões, as outras 29 regiões, elas fazem este processo. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai contratar emergencialmente uma empresa para recolher e transportar o lixo da cidade. É que a licitação aberta não vai ser concluída até a finalização do contrato da atual prestadora, que encerra dia 1º de agosto. O comércio gaúcho cresce em meio à tragédia climática. O varejo teve alta de 1,8% em função da corrida a supermercados e a corrente de solidariedade. Bernardo Miller vai trazer detalhes do levantamento feito pelo IBGE. E nós vamos conhecer 2 projetos da Emater certificados no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E você de casa, tem notícia para contar? Nós estamos aqui esperando a sua participação no nosso WhatsApp 51997697129, esse que está aí na telinha. Você pode escrever nas lives em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Você sabe que manter o esquema vacinal completo e em dia é fundamental para a saúde, né? E quando se trata de crianças, a importância é ainda maior. A imunização correta previne inúmeras doenças que, em casos graves, podem até levar à morte. No Brasil, os índices de vacinação infantil melhoraram. E com isso, o país deixa o ranking negativo das 20 nações com mais crianças não vacinadas. Os resultados são de um estudo divulgado nesta semana pela OMS e Unicef. O ano de 2023 marcou um avanço do Brasil na imunização infantil e fez o país deixar o ranking das 20 nações com mais crianças não vacinadas. Esse resultado faz parte de um estudo global divulgado nesta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. A pesquisa revela que o número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana caiu de 710 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Em relação à terceira dose da mesma vacina, a queda foi de 846 mil para 257 mil. A vacina tríplice bacteriana, conhecida pela sigla DTP, protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Com isso, o Brasil, que em 2021 ocupava o 7º lugar no ranking de crianças não vacinadas, deixou de fazer parte dessa lista negativa, apresentando avanços constantes em 14 dos 16 imunizantes pesquisados. Mas o resultado do avanço do país está na contramão do cenário global, no qual houve aumento no número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana, aumentando de 13,9 milhões em 2022 para 14,5 milhões em 2023. Ao todo, o levantamento do Unicef e da OMS traz dados de 185 países e a DTP é considerada um indicador-chave para a cobertura de imunização em todo o mundo. Uma forma prática de entender a importância da vacinação é por meio da observação de certas doenças, como o sarampo, que apresentou surtos nos últimos 5 anos, atingindo 103 países. Isso representa cerca de 35 milhões de crianças sem proteção ou com proteção parcial.
Em 2023, apenas 83% das crianças em todo o mundo receberam a primeira dose do imunizante. Esse patamar fica abaixo da cobertura de 95%, ideal para prevenir surtos, mortes desnecessárias e alcançar as metas de eliminação do sarampo. E nós vamos falar agora um pouco sobre a cultura gaúcha. A geração da chama crioula é o evento que marca o início dos festejos farroupilhas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nesse ano, essa solenidade, que reúne milhares de tradicionalistas, vai acontecer no município de Alegrete, na fronteira oeste. No entanto, uma mudança feita pelo movimento tradicionalista gaúcho está dividindo opiniões entre os participantes. Em resumo, as cavalgadas de cada cidade não poderão trazer a centelha farroupilha para o seu município diretamente do local de acendimento. A ideia do MTG é então regionalizar essa distribuição, como explica a reportagem. No ano de 1947, o jovem João Carlos Dávila Paixão Cortes expressou o desejo de retirar, ao final do dia 7 de setembro, uma centelha do fogo simbólico da pátria e transportá-la até o Colégio Júlio de Castilhos. Depois desse pedido, momentos antes de ser extinto, o fogo simbólico da Pira da Pátria foi acesa em uma tocha e conduzida por alunos piochados até o Colégio Júlio de Castilhos. A chama ficou exposta dentro de um candeeiro crioulo, ardendo durante o período compreendido entre o dia 8 até a meia-noite do dia 20 de setembro, data comemorativa a mais um aniversário da Revolução Farroupilha. Período esse denominado Ronda Gaúcha. Esse trecho foi retirado do livro Origens da Semana Farroupilha e reproduzido pelo caderno Piá 21, anexo junto ao site do MTG. A história do Grupo dos Oito faz parte de uma tradição levada até os dias de hoje. Todos os anos, milhares de tradicionalistas reproduzem esse gesto que marca o início da Semana Farroupilha, comemorada em setembro. No entanto, a geração da chama, programada para acontecer no município de Alegrete, não contará com a participação dos grupos de cavalgada dos municípios integrantes da 5ª Região Tradicionalista. O MTG está regionalizando esse processo. A chama só vai ser entregue para o grupo determinado pela 5ª Região Tradicionalista. Eles ficam com a responsabilidade de trazer a centelha e fazer a distribuição para os demais municípios. Esse processo será em Pantano Grande, nos dias 7 e 8 de setembro. Para a cavalgada da integração de Cachoeira do Sul, a geração do fogo perdeu o sentido e o grupo não irá mais para Alegrete, quebrando uma tradição de anos. Nos sentimos frustrados, porque quando encerra um ano, no 20 de setembro, que a gente faz a extinção da chama, no outro dia nós já estamos nos planejando e pensando para a próxima, para a próxima busca. O ano passado, como em todos os anos, nós já estávamos nos preparando para a ida a Alegrete. O projeto, nós sempre fizemos um projeto com um percurso. Ao final do ano está tudo organizado, porque isso a gente vem há muitos anos fazendo, Então, assim, nós, como cavalgada, nós somos evento cultural do município, nós temos título de utilidade pública do município, por causa dessa busca da chama. Então, todos os anos nós íamos no acendimento oficial, que é em agosto, 16, 17 e 18. Esse ano, em março, nós recebemos a notícia de que teria mudado tudo, que seria a partir deste 2024, nós não iríamos a Alegrete e a chama ela seria a chama regionalizada, que assim está sendo colocado, a chama regionalizada. Essa chama, então, ela vai até Pantano. Quem vai ficar responsável por pegar esta chama é o município de Pantano Grande, junto com a 5ª Região, em Alegrete, 16, 17 e 18 de agosto, mais ou menos. E eles vão vir até Pantano Grande e nós pegamos essa chama, então, no dia 8 de setembro. Então, muda tudo.
A justificativa da região é a possibilidade de entregar a chama para todos os municípios, independente do tamanho, e que esse movimento já está sendo praticado por outras regiões do estado. No intuito de regionalizar a chama, uma proposta muito antiga que existia dentro da região, já um anseio do antigo coordenador Vieira, de regionalizar a chama. Tivemos uma experiência lá durante a pandemia, onde a chama foi regionalizada no Alto Paredão, e a partir do ano passado começamos as conversações sobre essa regionalização. Estivemos visitando os 13 municípios que compõem a 5ª Região Tradicionalista, juntamente com os patrões de cada município, apresentando essa proposta de regionalização para os prefeitos desses municípios, então, que compõem a 5ª Região. Houve uma aceitação unânime por todos os prefeitos, porque o intuito da regionalização, um dos objetivos da regionalização da chama, é fazer com que os nossos municípios e as nossas entidades se integrem e nós possamos oportunizar a todas as entidades conhecer a nossa região. A geração da 55ª Chama Crioula será nos dias 16 e 17 de agosto em Alegrete. O evento vai reunir todas as 30 regiões tradicionalistas do estado e a expectativa é que seja a maior geração de chama de todos os tempos. A Alegrete se espera um número ainda maior de cavalos. E somente a 5ª Região Tradicionalista que não trabalhava no sistema de regionalização da chama. Todas as outras regiões, as outras 29 regiões, elas fazem este processo. Uma comissão, uma comitiva representando a 5ª região tradicionalista, que é a titular da centelha. Ela faz o trajeto até um determinado local em cada região, e aí cada região tem as suas particularidades, de acordo com os seus costumes, o seu modo de trabalho, e ali acontece essa distribuição regional. Como eu disse, somente a 5ª que não aplicava esse método, e também comentei que era um objetivo antigo dentro da região de também se incorporar as demais regiões neste formato de regionalização. Para nós é bem frustrante, é muito frustrante, porque nós temos uma história, nós temos uma caminhada, e o nosso foco, claro que nós temos, durante o ano a gente desenvolve projeto nas escolas, na Semana Farroupilha a gente distribui a chama, a gente participa ativamente das rondas, das atividades, a gente tem um cunho social, mas o nosso foco é a busca da chama, e sempre foi a busca da chama junto ao acendimento. Nós participamos da solenidade de acendimento da chama, no outro dia a distribuição da chama, então a gente sempre esteve presente nesse momento, né? E esse ano mudou completamente. Não nos foi tirado o direito de estar lá, até porque todos temos direito de ir e vir, né? Não foi nos tirado esse direito, nós podemos estar lá, mas nós não podemos pegar a chama. A chama ela só vai ser entregue para nós em Pantano Grande no dia 8 de setembro. Gente, foi divulgado ontem o balanço do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que apontou que em 2023 o FGTS teve lucro recorde de mais de 23 bilhões de reais, quase o dobro do registrado no ano anterior. Então, no próximo dia 6, o Conselho do Fundo vai se reunir para definir a parcela do lucro a ser repartida entre os trabalhadores. Em 2023 e 2022, 99% do lucro foi distribuído aos cotistas. A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para acreditar a parcela dos lucros. O dinheiro é distribuído proporcionalmente ao saldo em cada conta em nome do trabalhador em 31 de dezembro do ano anterior. E daqui a pouquinho nós temos o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo, do Telejornal NT Sul,
dar o seu recado, falar das coisas que estão acontecendo onde você está, da sua percepção, né, sobre o dia a dia, e também espaço para você falar sobre as reportagens que estão no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muitas dessas reportagens nascem desse nosso contato, dessa nossa troca de informações diária aqui do Telejornal NT Sul. Então, já vá separando aí uma foto, um áudio, um vídeo ou o seu texto, manda pra gente. O WhatsApp já tá na telinha, o número aí, 51997697129. Tira uma foto aí da telinha. Nunca participou? Tem alguma dificuldade para mexer aí no WhatsApp? Pede aquela ajuda pro filho, pra filha, pro neto, pra netinha, né? Os mais novos hoje, eles dominam aí certamente essas ferramentas. Participe, faça a sua parte, para a gente juntos aqui falarmos, né, daquilo que faz parte do dia a dia aqui da comunidade de Cachoeira do Sul. E também para quem está com a gente nas nossas lives, tanto no YouTube quanto no Facebook, é só escrever aí no chat, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a quem já está escrevendo para a gente. Se você puder, deixa aí o seu like, compartilhe a live também. Se você não está inscrito no canal, já aproveite e inscreva-se agora mesmo, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estamos aí com quase 100 mil inscritos no nosso canal e, claro, queremos contar com você também para trocar ideia nesse ambiente virtual no nosso canal do YouTube. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai realizar um pregão para a contratação emergencial de uma empresa que realize a coleta, transbordo e transporte do lixo da cidade. Isso porque a licitação aberta para a contratação de uma nova empresa não estará concluída antes do final do contrato da atual prestadora do serviço. A licitação está em período de recebimento de propostas. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai contratar em regime emergencial uma empresa para prestar o serviço de transbordo, carregamento e transporte de resíduos sólidos urbanos até o final deste mês, já que o processo licitatório aberto não será concluído até a finalização do contrato da atual prestadora, que encerra dia 1º de agosto. Vai ser necessária uma contratação emergencial, vai ser feito na modalidade de pregão eletrônico, o que promove maior transparência ao sistema e ao usuário do sistema também. O edital para a contratação de nova empresa prevê a ampliação no número de contêineres, passando de 550 para 850 unidades. Lavagem mecanizada semanal, que antes acontecia de maneira intercalada, e encerrará a coleta noturna, atendendo a normas do Ministério do Trabalho. Em 2019, os contêineres custaram R$ 649,95. A projeção de custos para 2025 é de R$ 717,43 por unidade. Há uma otimização do sistema. Nós detectamos alguns pontos que nós poderíamos melhorar nesse contrato antigo e estamos evoluindo nele. Então, a ampliação do número de contêineres é um ponto, e é um ponto que favorece a municipalidade no sentido de não obstruir boca de lobo, não obstruir conter o excesso de lixo na cidade. E também um outro ponto interessante é uma equipe de repasse que a gente está colocando junto nesse contrato, que é o quê? A pessoa, aquela que coloca aquele sofá no lugar errado, aquele móvel no lugar errado. A municipalidade não tem pernas ou mão de obra própria para executar esse serviço, então a gente colocou já também essa equipe de repasse junto com o sistema de limpeza urbana, que é o que contempla os contratos. A lavagem dos contêineres ela era alternada, semana sim, semana não. Então, pelo excesso de reclamações, nós otimizamos essas lavagens de forma semanal. Então, com isso, a comunidade também ganha, perdendo aquele mau odor gerado, às vezes, pelos contêineres. O alto custo do serviço segue sendo um desafio para a administração pública. Conforme o secretário de Meio Ambiente, com as novas normativas do Ministério do Trabalho, que garantem a segurança dos trabalhadores que operam nesse setor, os custos ampliaram ainda mais. Mas o valor empregado se justifica. Cachoeira do Sul emprega atualmente cerca de R$ 970 mil mensais no lixo. A memória de cálculo dos contêineres ela é passível a menos de 10% de 2019 a 2024, então ela é bem razoável. O incremento que nós tivemos ali é na coleta convencional, devido à aplicação das normativas novas de trabalho, NR38, NR25, a gente tem que seguir. Então, com isso, a otimização desse serviço ela se tornou mais cara. Tá?
Hoje, no novo molde, a coleta noturna não vai ter mais, então nós vamos ter equipes apenas para coleta diurna de coletores. Então, essa otimização ela tornou o processo um pouco mais caro. O que nos leva a crer que, num médio espaço de tempo, ou um pouquinho mais longo, mas não muito longe disso, a gente vai ter também a supressão desses serviços, pelo que estamos entendendo pela política do trabalho. Essas normativas elas primam pela segurança do trabalhador e também por toda a função ergonômica, a função de não poder andar mais pendurado atrás do caminhão. É uma série de fatores que a gente teve que adaptar o projeto para que isso fosse seguido. Aí vocês podem se questionar, mas o município tal não fez. Bom, o passivo trabalhista vai ser do município. Nós estamos trabalhando para defender a nossa municipalidade. A fiscalização seguirá a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e acontecerá por meio de GPS em todos os veículos da empresa vencedora. Os caminhões que fazem o transbordo são pesados na ida e no retorno do aterro sanitário da Ferreira. A operação de transbordo, carregamento e transporte até Minas do Leão não poderá custar mais de R$ 199,71, conforme o edital. Já a coleta tradicional não deve ultrapassar R$ 306,94 a tonelada. A pesagem ela é controlada por servidores públicos municipais concursados. Tá? Então, todos os tickets de pesagem eles são aferidos por servidores públicos concursados, sem função gratificada. Então, são servidores de carreira que atestam para o que o chefe da limpeza pública dê ok ou não. Então, tem esse controle. Quanto aos custos, os custos eles são na memória de cálculo que nós temos apresentado, está público a quem quiser ver no portal de compras. Essa memória é um preço máximo. Dali é só para baixo, não pode passar. Todas essas estimativas foram calculadas pela Secretaria em todos os sistemas de coleta, tanto rural, quanto containerizada, quanto urbana, quanto operação de transbordo, transporte e destinação. Tudo isso foi feito em memória de cálculo e esses valores são considerados máximos. Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a administração municipal trabalha num plano de otimização de recursos. A Secretaria de Meio Ambiente possui hoje, dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 2 cooperativas contratadas, que são tratadas com prioridade dentro dessa política. A projeção é a da execução de uma nova estação de transbordo e triagem. Isso vem sendo trabalhado junto ao governo. Então, a ideia é que isso seja encaminhado nos próximos períodos. Já temos esse projeto bem avançado, já adaptado, com refeitório, banhos sanitários, tudo em área anexa a este local, para que também se dê conforto e dignidade a quem lá vai operar. E em meio a uma greve nacional, os atendimentos na agência do INSS de Cachoeira do Sul seguem sem alteração hoje. Nos grandes centros, os servidores pedem recomposição das perdas salariais, jornada de trabalho de 30 horas, além de outras demandas. Olá, Daniel, boa tarde. Mesmo com a greve em vigor em todo o país, a agência do INSS aqui de Cachoeira do Sul segue operando normalmente, desde as 7 horas da manhã, prosseguindo até a 1 hora da tarde. Diversas pessoas, inclusive, estão aqui na agência para serem atendidas. Também diversas pessoas vão chegando para procurar esse atendimento. A gente conversou rapidamente com o gerente aqui da agência de Cachoeira do Sul. Ele comentou que o serviço segue operando de forma normal nesta quarta-feira. Lembrando que essa greve ela ocorre em todo o país e foi definida nesta terça-feira. Os sindicatos e também os servidores já estavam articulando e tratando sobre essa paralisação que tomou corpo a partir dessa semana, mais precisamente nesta terça-feira. Entre as reivindicações estão a recomposição salarial, melhores condições de trabalho e outros ajustes referente a esse serviço prestado aqui para a comunidade, no caso em Cachoeira do Sul e, claro, em todo o país, essa reivindicação. Mas nesse primeiro momento, aqui no município, o serviço continua de forma normal. Todas essas reivindicações foram encaminhadas até o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, que segue em contato com os sindicatos e com os servidores
para tentar encontrar uma melhor solução. Em Cachoeira do Sul segue normalmente, pessoas vão chegando a todo momento para buscar esse atendimento. Lembrando, o atendimento começa às 7 horas da manhã e prossegue até a 1h da tarde. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, muito relevantes, afinal, INSS, né, tem aí um serviço fundamental a prestar para toda a população do nosso país, então tem aí essa greve começando no Brasil, mas aqui em Cachoeira do Sul, como o Bernardo relatou, o serviço segue acontecendo normalmente, o funcionalismo aí está na ativa, tocando os trabalhos que precisam desempenhar. E agora nós queremos ver aqui os recadinhos, as participações, o olhar atento da comunidade de Cachoeira do Sul no nosso primeiro bloco de interatividade. Vou começar aqui no YouTube. O Diego Michele de Fraga também está participando. Ele diz aqui, boa tarde, clima londrino em Cachoeira. Pois é, hoje chuviscando um pouco, o tempo começou fechado, mas deve melhorar, viu? A gente vai ver na previsão daqui a pouquinho. Obrigado, Diego. Nazareno, Aninha tá com a gente, a Lucimere, obrigado vocês pelos recadinhos aqui no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Na telinha, as mensagens do nosso WhatsApp. Aqui o clima é transamazônico, não tem nada de clima londrino não, é a mensagem da Paula. Eu queria mostrar a situação da entrada da Coxilha Bonita, carros, ônibus escolares, tudo atolado no barro, diz aqui a Paula. E tá aí uma retroescavadeira puxando o transporte escolar, o micro-ônibus, uma situação que a gente retratou ontem no primeiro episódio de uma série especial que o NT Sul começa a apresentar, falando sobre as estradas do interior e o impacto que essas situações geram em diferentes atividades. Inclusive, o segundo episódio será exibido na próxima terça-feira, falando especificamente sobre educação, o impacto na educação na zona rural de Cachoeira do Sul. Para quem perdeu o primeiro episódio, ele está disponível no YouTube, no Instagram, no Facebook, aqui da TV Cachoeira. Obrigado, Paula, pela tua participação, né? Mais um triste relato dessa questão aí das estradas. Quem mais? Temos mais participações. O Ednei, o secretário do Interior, poderia ser mais responsável com o conserto das estradas e das pontes. Tem que fazer o trabalho, arrumar patrola, largar e abrir valetas, colocar cascalho, tomar as providências necessárias. Obrigado, Ednei, pela tua participação. O secretário vem destacando, né, que está fazendo todo o esforço possível, que está fazendo aquilo que está ao alcance, promete também deixar um parque de máquinas melhor do que o que ele recebeu, e aí nos próximos dias a gente busca inclusive mais atualizações nesse sentido. Mas o trabalho é muito grande, o que tem pela frente para realizar, né, Ednei? É isso aqui que tu mencionou. É muita ponte, muita estrada, cascalho por ser colocado. Ontem, na reportagem que a gente exibiu, o morador ainda dizia, tem que abrir as valetas, porque na primeira chuvinha que vem, a água vai toda pro leito da rua ali, e aí aquela situação que a gente tem visto aqui. Obrigado, Ednei, pelo teu recado. A Marinês, no Passo do Moura, não temos ônibus, faz 2 anos e agora não dá para sair de casa a pé. Olha o barral da estrada aí. Situação complicada, né, Marinês? Obrigado pelo vídeo que tu compartilha com a gente. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência no nosso WhatsApp 51997697129. A seguir, comércio gaúcho cresce em meio à tragédia climática. O varejo teve alta de 1,8% em função da corrida a supermercados e a corrente de solidariedade. Bernardo Miller vai trazer detalhes do levantamento feito pelo IBGE. Nós vamos conhecer 2 projetos da Emater certificados no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E também vamos saber como fica o tempo em todo o território gaúcho, de hoje até sexta-feira. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Hora do almoço e hora do telejornal NT Sul, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia, você que já está com a gente desde o início do telejornal ou da programação, já está com a sua TV ligada desde cedo. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, estamos aqui felizes
com a sua companhia. Estamos de volta do intervalo e vamos falar um pouquinho do tempo, começando com imagens do centro da cidade de Cachoeira do Sul, no interior gaúcho, região central. Nossa câmera externa aqui, ela tem alguns pinguinhos de chuva aí, dá pra gente ver na lente. Apesar desses pingos, não está chovendo nesse momento não, tá bom? Então a água se acumulou aí um pouquinho, a gente teve uma certa garoa hoje ao longo da manhã, ao amanhecer, mas nesse momento não está chovendo. Como mencionou um telespectador mais cedo aqui na interação, dizendo que Cachoeira hoje está assim com clima londrino, meio cinza, né? É realmente o clima de Cachoeira do Sul, então, nesta quarta-feira. E os detalhes agora, então, da previsão, você confere para Cachoeira do Sul e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com o tempo fechado, com garoa, mas ao longo do dia, aberturas de sol podem ocorrer. Mínima 13 graus, máxima 18. Quinta-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Mínima 10 graus e máxima 19. Sexta-feira esquenta um pouquinho mais e também deve ter sol entre nuvens. Mínima 12 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Conforme a Metsul Meteorologia, embora o sol apareça em parte do Rio Grande do Sul, nuvens se fazem presentes, com momentos de céu nublado, encoberto em vários pontos, e há chance de garoa ou chuva leve no decorrer desta quarta-feira em diversos locais, sobretudo na metade leste gaúcha. Nos próximos 7 a 10 dias, o Rio Grande do Sul vai ter o predomínio do tempo firme, com pouca ou nenhuma chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 19. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 18 graus. Também 18 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 19 graus. Hora de recadinhos da nossa audiência por meio do WhatsApp, também das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira. O mesmo vale lá para o nosso YouTube. Aqui no Face está com a gente. Deixa eu ver se eu abri aqui o Facebook. Deixa eu abrir adequadamente. Agora sim, abri aqui o Face, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ver quem fala com a gente aqui na live. Um abraço para minha amiga Ana Aires, está ligada com a gente também pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. O Ricardo Moraes, aqui na Forqueta, o morador pegou o seu trator e resolveu arrumar a estrada. É o povo pelo povo, infelizmente, não podemos esperar mais, diz o Ricardo, e manda o vídeo aí do morador colocando seu trator em ação. Gente, olha só, a gente acabou de ver na previsão do tempo, né, que a gente vai ter aí uma certa estabilidade, pelo menos agora nessa reta final de julho, uns 10 dias de um tempo seco. Então, tomara que a Prefeitura acelere o passo nesse período para fazer as manutenções que a zona rural tanto precisa e tanto demanda. Mais mensagens aqui. A Catiúcia, os políticos não se interessam pelo conserto das estradas do interior, porque não fica na porta das suas casas, diz aqui a Catiúcia. A gente aqui às vezes vai se repetindo, né? Sabe, a gente parece até meio ranzinza de ficar batendo nessa tecla todo dia, mas quem vive no interior está retratando isso, é a dor crônica do nosso interior aqui de Cachoeira do Sul, como nós exibimos em reportagem ontem. Imagine você querer sair de casa, ir até o mercado, ir até a escola, quem sabe você pega o seu carro ou toma o ônibus e chega até esse local. Agora você imagina a impossibilidade de fazer isso. Agora imagina uma coisa mais grave, você precisa sair para uma consulta médica ou quem sabe para uma saída não planejada, você precisa ir para um hospital, para um atendimento assim mais urgente e aí a estrada está desse jeito que a gente está retratando aqui. A situação é bastante precária. Isso inviabiliza a possibilidade de viver no meio rural, de poder ter o seu negócio, de fazer as coisas acontecerem, dos filhos irem para a aula. Então, é de fato um caso bastante grave, por isso que tantos moradores estão batendo nessa tecla e a gente está dando abertura, está demonstrando, trazendo essas mensagens aqui para a telinha, justamente para conscientizar sobre a necessidade de mais ação, né, ao nosso interior. Obrigado, Catiúcia, pela tua participação. A Fran, olha aqui, ó, olha aí, pessoal, a estrada do Jeribá está numa situação crítica. Isso que passa transporte escolar. Fomos sair e ficamos horas com o carro atolado. E aí, como é que fica a roupa, né? O tênis, tomado de barro. Obrigado, Fran, pela tua participação.
Daqui a pouquinho, mais recados aqui da nossa audiência. O mês de maio foi trágico para os gaúchos. O mês chuvoso castigou severamente boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a solidariedade da população desencadeou uma circulação econômica que resultou no crescimento de vendas no comércio. Enquanto o setor varejista no país cresceu 1,2% em maio, no Rio Grande do Sul as vendas tiveram expansão de 1,8%. O Bernardo Miller retorna agora para trazer mais detalhes desse levantamento que foi divulgado pelo IBGE na última semana. Olha, Daniel, essa boa notícia que você mesmo falou, e agora a gente estende mais essa conversa falando sobre o crescimento no comércio, nas vendas aqui no Rio Grande do Sul, diante de toda a tragédia que a gente viveu, principalmente no mês de maio. E essa transição de maio para junho foi positiva para o Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa mensal do comércio, divulgada na última quinta-feira pelo IBGE. Para tratar sobre esse assunto e falar um pouco sobre esse resultado positivo aqui para o Rio Grande do Sul, eu converso com o gerente da pesquisa, o Cristiano Santos. Cristiano, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre esses números positivos que vocês coletaram nessa pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. O que se deve esse crescimento de 1,8% nas vendas aqui no Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Obrigado aí pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Bom, então, o Rio Grande do Sul teve esse crescimento, né, na passagem de abril para maio, e então, né, o principal ponto ali, né, de preocupação e que realmente foi o mais complicado foi justamente esse mês de maio, mas, surpreendentemente, no Rio Grande do Sul houve esse crescimento, né, em volume, né, que a gente chama. Esse crescimento em volume, ele foi um fenômeno, né, muito, muito curioso, né? Então, só para entender um pouco a pesquisa, nós coletamos informações de 8 atividades distintas do que a gente chama de varejo. Ela é muito distribuída, né? A gente tem ali tecido, vestuário, calçados, combustíveis, toda a parte de hiper e supermercados, temos aparelhos de informática, livros, jornais, revistas, tudo está contemplado nessas 8 atividades, né? Só que o que aconteceu? O que se esperava, em princípio, né, que houvesse uma queda muito grande, né, no indicador como um todo. Mas teve 2 fenômenos que aconteceram no mês de maio. Um deles que foi muito focado na atividade de hiper e supermercados, que é muito forte, ela representa 50% de todo o varejo gaúcho, mais ou menos 50 e pouquinhos por cento de todo o varejo gaúcho, e houve, num primeiro momento, uma corrida para os supermercados, né? Então as pessoas, né, com medo de desabastecimento e tudo mais, elas saíram, né, foram para os mercados e compraram, né, o que tinha por medo mesmo de depois não ter, né, alguma coisa para comer em casa, algum item básico, né? Esse é um primeiro fenômeno que foi muito concentrado em hiper e supermercados. Mas teve um outro fenômeno que começou a acontecer poucos dias depois, né, dos piores momentos da enchente, que foi ali no início de maio, né, que foi a questão das doações. E como que isso aconteceu? Então, as doações, elas, primeiro, né, tem aquela questão da doação física mesmo, né, material, né, então as pessoas irem ao mercado, irem a uma loja de calçados, por exemplo, comprar, e para fazer a doação, né, para as pessoas necessitadas, mas também teve muita doação em dinheiro, e esse dinheiro, né, pelas instituições que estavam organizando e recebendo esse dinheiro ele foi principalmente concentrado em termos de receita das empresas no próprio Rio Grande do Sul. É óbvio, né, que a gente viu, né, em todo o noticiário, enfim, caminhões, aviões saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros, né, estados, até fora do Brasil mesmo, né, para ajudar as pessoas, né, vítimas da enchente, mas o que chegou por Pix e tudo mais se concentrou no Rio Grande do Sul.
Então, essas instituições elas fizeram as compras e aumentaram a receita do Estado, né? Então, foi muito curioso, muito surpreendente. E essa receita vinda de doações, além de ter pego um pouco ali de hipersupermercados, também se espalhou em algumas outras atividades. Então, tem uma atividade que a gente chama de tecidos, vestuário e calçados. Que bacana essa tua resposta, Cristiano, falando sobre esses apontamentos que vocês fizeram durante esse levantamento dessa pesquisa. E, inclusive, a gente fala aqui no Rio Grande do Sul que o voluntariado foi a grande marca dessa tragédia que o Rio Grande do Sul passou. A solidariedade entre as pessoas marcou bastante esse episódio e justamente, inclusive, na economia. Esses valores doados, essa rede que se criou aqui no estado, isso refletiu na economia e teve uma injeção de dinheiro diante de recursos, diante de toda a tragédia por conta dessa boa ação das pessoas. Isso acabou se refletindo dentro da economia gaúcha, o que não interfere tanto, principalmente no varejo, como você mesmo falou, no andar, enfim, nessa recuperação do Estado. Então, sim, certamente, né, esse é um resultado que se concentra, né, ali nesses meses, né, então não é uma coisa que a gente chama, né, um fenômeno estrutural, né, então, né, isso impulsiona a economia de várias maneiras distintas, né, ou um aumento da mão de obra assalariada, né, das pessoas ocupadas ou da massa de rendimento real. Isso é um fenômeno de estrutura e isso tende a ter um impacto de longo prazo. As doações foram muito importantes para que não deixasse, né, as próprias empresas mesmo, né, sofrerem tanto com tudo que aconteceu, né? Obviamente que houve né, perdas, né, teve perdas de estoque, né, muitas empresas relataram isso, teve inclusive um número um pouco menor de informações que a gente conseguiu coletar, mas tudo isso foi superado realmente pelo voluntariado e pelas doações. Então isso foi muito importante, né? Muito bonito mesmo, né? Assim, né? Ver como as pessoas elas se engajam. Cristiano, para a gente concluir, eu vi aqui na matéria que o Rio Grande do Sul figura como a 5ª maior taxa de crescimento. É possível, ou talvez dentro dessa pesquisa, vocês conseguirem medir a distância que o Rio Grande do Sul está para uma questão de normalidade antes mesmo da tragédia, ou o Rio Grande do Sul se manteve? Não é muito difícil a gente conseguir mensurar essa questão da distância, né, do que seria o dado, digamos, normal, né, sem uma tragédia, né, porque na economia a gente tem esse problema, né, conceitual de que a gente não consegue fazer experimentos, né, porque os fenômenos eles acontecem apenas uma vez, né, os fenômenos sociais, mas o fato é que se a gente olhar nessa perspectiva, né, nessa comparação com as outras unidades da federação, o Rio Grande do Sul continuou muito bem. E como eu também né, já citei aqui, também houve impacto na receita das empresas de varejo de outros estados, né? Sobretudo os estados contíguos, os estados mais vizinhos, né, do Rio Grande do Sul, né? Então, Santa Catarina, Paraná e os estados do Sudeste. Por quê? Porque as doações foram distribuídas, né? Elas estiveram muito concentradas no Rio Grande do Sul, mas em um estado como São Paulo, por exemplo, também teve impacto em hiper e supermercados, né? Se a gente olha ali os dados de São Paulo, ele esteve a maior, né? Ele esteve mais forte, o hiper e supermercados, essa atividade no estado de São Paulo, e justamente por conta também das doações. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul teve um impacto positivo
em todo o país. Isso que é muito curioso e muito surpreendente, né? Ok, Cristiano, obrigado por nos atender e compartilhar essa boa notícia que vocês trazem através dessa pesquisa. Muito obrigado. Daniel, conversamos então com Cristiano Santos, que foi gerente da pesquisa mensal do comércio divulgada na última quinta-feira pelo IBGE. Apesar de toda a situação complicada que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o varejo teve um crescimento alinhado ao voluntariado, também um pouco ligado à preocupação das pessoas pela falta de produtos disponíveis, mas a economia gaúcha, principalmente nesse setor do varejo, não sentiu severamente os efeitos da tragédia causada pelas chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Bernardo. A gente recebe, assim, com bons olhos esta informação. Eu lembro quando a gente estava vivendo todo aquele caos, toda aquela calamidade da enchente aqui no estado, a gente pensava, e o que vem depois? Vai ser certamente muito difícil, porque boa parte do comércio nas regiões mais afetadas, os comerciantes tiveram que fechar suas lojas, não teve funcionamento. Alguns tiveram grandes perdas, é claro, aí já está num outro âmbito, mas pelo menos a gente tem circulação e o comércio está voltando aos pouquinhos ao seu normal. Gente, o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social divulgou os resultados da sua 12ª edição. Foram premiadas 10 iniciativas de diferentes regiões do país. Dentre 1.012 projetos inscritos, a Emater RS Ascar teve 2 tecnologias certificadas: resgate, qualificação e certificação de processo de fabricação de queijo artesanal e tecnologia socioambiental, proteção de nascentes. A tecnologia socioambiental proteção de nascentes abrange a construção de pequenas estruturas para a captação de água de nascentes. É uma alternativa para o abastecimento de água nas propriedades rurais, principalmente aquelas que não têm um sistema público de abastecimento de água. A atividade de proteção de nascentes é uma ação que a Emater realiza ao longo de toda a sua história. É uma atividade que faz parte de um dos eixos do saneamento básico rural, onde a Emater atua no tratamento das questões de saúde e relacionadas à qualidade da água nas propriedades rurais. É uma tecnologia socioambiental, né, porque ela tem esses 2 vieses, que é o primeiro e o que foi um dos motivadores principais da ação, que é o abastecimento de água para as famílias rurais, que não tem um sistema público de distribuição de água. Então, muitas vezes, essas famílias que moram em locais longínquos, onde os sistemas não alcançam, necessitam de soluções alternativas para o abastecimento para todas as atividades, inclusive para a dessedentação da própria família. Então eles utilizam, é muito comum a utilização de nascentes como fonte de água para abastecimento. E como funciona a estrutura que é montada dentro da propriedade? Primeiro, então, se localiza o local do afloramento. É importante dizer que a nascente é uma feição geográfica importantíssima que dá início a um curso d'água e ela é um afloramento em superfície do lençol subterrâneo de água. Então, a água que está no subterrâneo, principalmente no lençol subsuperficial, ela vai percolando, infiltrando no terreno, encontra uma camada de rocha impermeável e em determinado ponto mais baixo ou de declividade do terreno, ela aflora. E essa água ela é aproveitada pela família, então se identifica o local exato do afloramento e nesse local onde a água surge no subsolo, é construída uma pequena estrutura de proteção dessa água contra os contaminantes locais externos. Por quê? Porque o princípio básico é proteger a água que escorre superficialmente por cima do solo da água que aflora do subterrâneo, que tem menos poluentes, né? Para evitar a contaminação dessa água. Essa estrutura ela contém 3 canos, um que fica logo abaixo o dreno de limpeza, que serve para fazer a limpeza periódica. O do meio é o dreno de captação, onde coloca-se um redutor e uma mangueira que direciona a água para o reservatório da família. É importante que nesse reservatório tenha uma boia, que quando ele cheio interrompe o fluxo. E em cima do dreno de captação tem o chamado ladrão, porque na verdade não se quer interromper um fluxo e nem se pode.
da água da nascente. É só fazer um aproveitamento dessa água para o uso da família e a nascente segue seu curso natural, escorrendo pelo ladrão no mesmo local de afloramento. Agora, a instalação dessa tecnologia conta com o apoio, né, da Emater para que se desenvolva a tecnologia. Sim, sim. A Emater, ela atua então nos 497 municípios do estado e essa ação ela ocorre em torno, em média, de orientação para aproximadamente 1.000 famílias por ano nesse tipo de atividade. E ao longo de toda a sua história. Então, assim, é um número muito grande de benefícios para a saúde dessas famílias, né? Sem falar ainda nos aspectos ambientais que envolvem, que proteger a nascente ajuda na qualidade da água, ajuda nos serviços ecossistêmicos que as nascentes produzem para o ambiente, para a microbacia em geral, e também, né, para as questões ambientais, né, de adequação ambiental da propriedade. Dessa forma, é possível contribuir para a qualidade da água, impedindo a contaminação da água que aflora do lençol freático. O público prioritário para atendimento desse tipo de demanda são as famílias com vulnerabilidades. E a questão da vulnerabilidade do acesso da água é muito representativa, né? Porque o acesso da água, a gente necessita de água para tudo, tanto nas nossas atividades quanto para as questões de higiene, de sedentação. Então, a nascente existe lá, as pessoas vão lá e captam a água de qualquer forma. A questão é se ela está ou não protegida, porque se ela está protegida, a tendência é que a água tenha uma qualidade muito melhor. É claro que a proteção da nascente, ela não garante a potabilidade da água, até porque nós estamos falando de um lençol subsuperficial que está sujeito a contaminantes na microbacia hidrográfica. Depende das atividades que se desenvolvem no entorno da nascente. Então, assim, é muito importante olhar a nascente como um sistema, não simplesmente como um afloramento de uma água no subsolo, né? Como unicamente ela é um sistema que depende de várias inter-relações e das atividades que acontecem na microbacia para que seja, né, trabalhado. Qual a importância do reconhecimento dessa tecnologia socioambiental e de que forma ela atende ao Código Florestal? Então, primeiramente, é muito importante esse reconhecimento, embora seja já uma atividade em que a Emater tem um reconhecimento na sociedade já, essa tecnologia, esse prêmio, respalda ainda mais esse trabalho. Já nas áreas de preservação permanente, as APPs, em processo de degradação, são aplicadas também técnicas de restauração ecológica, o que auxilia na recuperação da vegetação. Relacionado à questão legal, é importante mencionar que o próprio Código Florestal, ele traz algumas exceções aonde pode se intervir nesse tipo de feição protegida, né? As chamadas áreas de proteção permanente ou de preservação permanente, que são as chamadas APPs. Só que ele não especifica quais são essas atividades. Ele prevê algumas atividades que são chamadas eventuais ou de baixo impacto ambiental ou de interesse social. E no caso, depois a proteção de nascente foi classificada como proteção sanitária, através da resolução CONSEMA 362, que prevê algumas atividades de interesse social, mas antes disso, ela foi também classificada pelo CONSEMA do Rio Grande do Sul, através das resoluções 314 de 2016 e a 361 de 2017, como atividade eventual de baixo impacto ambiental, dentre outras atividades em que o CONSEMA estava se reunindo para poder definir quais são essas atividades. E a proteção de nascentes foi inclusa, e inclusive a própria resolução do CONSEMA cita a Emater como a entidade com a responsabilidade técnica e com a competência para executar e orientar essa atividade. Parabéns à Emater aí por esse trabalho. Mensagem da nossa audiência na telinha, Marlene dos Santos gostaria de saber se o FGTS foi liberado. Marlene, a notícia é boa. Para quem fez a solicitação lá no dia 12, no caso aqui de Cachoeira do Sul, o valor já está sendo debitado na conta do FGTS. Então, essa semana, até o fim da semana, as pessoas vão receber na conta indicada na solicitação, tá bem? O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Obrigado a você de casa pela companhia. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!